Uma terra lendária situada entre a imponente muralha do Himalaia e as florestas úmidas das planícies indianas, o Nepal abriga uma incrível diversidade de paisagens e culturas, com tradições artísticas e arquitetônicas que o transformaram em um ponto de encontro de religiões e etnias. Lar de picos cobertos de neve, sherpas, iaques, monastérios e mantras, seu território apresenta uma das transições geográficas mais impressionantes do mundo, do calor das selvas úmidas do Terai até as poderosas montanhas castigadas pelo vento no Himalaia, alcançando o topo gelado do Everest, o ponto mais alto do planeta. Vamos explorar juntos e conhecer alguns dos fatos mais fascinantes e extraordinários sobre o Nepal. Sejam bem-vindos! Lugares incríveis do mundo. O Nepal é conhecido como a Amazônia da Ásia devido à sua incrível diversidade biológica e ecossistemas únicos. O país possui uma impressionante variedade de paisagens, incluindo selvas, montanhas, vales, florestas tropicais, pradarias alpinas e rios. O Nepal abriga mais de 6.500 espécies de plantas, sendo cerca de um terço delas endêmicas, além de milhares de espécies animais. Grande parte dessa biodiversidade está protegida em seus impressionantes parques nacionais. Entre eles se destaca o Parque Nacional de Chitan, localizado na região do Terai, famoso por seus tigres de Bengala, rinocerontes de um chifre, elefantes asiáticos, que podem ser observados em safaris únicos pela selva, ursos beiçudos e uma ampla variedade de aves. O Parque Nacional de Sagarmatha, onde está o Monte Everest, também abriga uma flora e fauna notáveis, como o leopardo das neves, o baral, carneiro azul do Himalaia, e o monal do Himalaia, ave nacional do Nepal. Outros animais importantes incluem o langur cinzento e o panda vermelho. O Nepal é um país sem saída para o mar localizado no sul da Ásia. Situa-se nas encostas meridionais do Himalaia, sendo limitado ao norte pela região autônoma do Tibete, na China, e a leste, sul e oeste pela Índia. O território nepalês possui mais de 147.000 km² e tem formato aproximadamente retangular, estendendo-se por cerca de 800 km de leste a oeste e entre 150 e 250 km de norte a sul. O Nepal é separado de Bangladesh por uma estreita passagem conhecida como Corredor de Siliguri e fica a cerca de 27 km do Butão. Administrativamente, o país é dividido em 7 províncias, e sua capital, Katmandu, localiza-se na província de Bagmati. Se você se pergunta que tipo de governo o Nepal possui, até 2008 ele era uma monarquia constitucional. Porém, nesse ano, a monarquia foi abolida e o Nepal tornou-se uma república democrática federal, em que o poder executivo está nas mãos de um primeiro-ministro. O Himalaia é a cordilheira mais alta do mundo, estendendo-se por cerca de 2.400 km e cobrindo uma área de aproximadamente 594.000 km², abrangendo partes do Paquistão, Índia, Nepal, Butão e a região autônoma do Tibete, na China. A parte mais alta do Himalaia encontra-se no Nepal, onde a cordilheira se estende por cerca de 800 km na faixa norte do país, na fronteira com o Tibete, na China. Essa seção, conhecida como o Grande Himalaia, abriga 8 dos 14 picos do mundo que ultrapassam 8.000 metros de altitude, entre eles o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, além do Kanchenjunga e do Makalu, para citar alguns. Uma das regiões mais famosas do Himalaia no Nepal é a região do Annapurna, que possui uma das rotas de trekking mais célebres e visitadas de todo o Grande Himalaia. A beleza de seus vales, suas florestas exuberantes de pinheiros e suas pradarias alpinas ao sul dos picos contrastam fortemente com a geografia árida e desolada do norte, que se estende em direção ao Tibete. São lugares fantásticos habitados por povos ancestrais e pouco conhecidos, como o Reino de Mustang, situado no Vale de Mustang, que permaneceu fechado a estrangeiros até 1992 e guarda segredos da vida tradicional tibetana. Mas assim como o Himalaia esconde joias culturais e históricas, também guarda grandes lendas, como a do Yeti, chamado de Migol pelos tibetanos. Considerado um cimo gigante das montanhas do Himalaia, o Yeti mereceria um vídeo completo só para ele. Mas outro aspecto que merece destaque é a impressionante fauna do Himalaia. Nas encostas repousam os inconfundíveis iaques, conduzidos pelos pastores Sherpas.
Essa região é um destino dos sonhos para muitos, especialmente para os amantes de esportes radicais. Montanhas cobertas de gelo, imensos glaciares, picos rochosos, cascatas de gelo e vales profundos prometem uma grande aventura. O leste do Nepal expressa bem o significado original do nome sânscrito Himalaia, morada das neves, pois 5 dos 14 picos mais altos do mundo, entre eles o Everest, conhecido pelos nepaleses como Sagarmatha, que significa a testa do céu, se erguem em uma terra de enormes contrastes geográficos e culturais. O Monte Everest é o grande ícone do Nepal, e o país se orgulha de abrigar a montanha mais alta do planeta acima do nível do mar, com 8.849 metros de altitude. A aventura geralmente começa com um voo espetacular de Katmandu até o aeroporto de Lukla, considerado um dos mais perigosos do mundo devido à sua pista extremamente curta, de cerca de 527 metros, o que torna as decolagens e pousos desafiadores no caminho até o campo base do Everest. Mas a região do Everest no Nepal é muito mais do que escalada e trekking. Ela é repleta de paisagens épicas, encontros autênticos com a população local e sua cultura ancestral, além de trilhas que alcançam 5.100 metros de altitude no Himalaia, uma experiência capaz de transformar vidas. A área ao redor também encanta por sua duradoura vida aldeã e suas notáveis tradições religiosas, como o Vale de Khumbu, mais verde e frondoso que outras regiões montanhosas do Nepal, onde se encontra Nanche Bazaar, uma vila Sherpa. Lá está o mosteiro de Tengoshi, conhecido por sua importância espiritual, e de onde se tem vistas espetaculares do Everest. O território do Nepal está situado entre dois grandes gigantes, a China e a Índia. E embora seja pequeno, apresenta uma enorme variedade. De fato, o Nepal é o país com a maior variação de altitude do mundo, que vai de cerca de 60 metros acima do nível do mar, nas planícies do Terai, até 8.849 metros, no cume do Everest. Para compreender melhor a geografia física do Nepal, o território pode ser dividido em 3 grandes faixas longitudinais. O Terai, uma faixa ao sul do país que se estende por toda a sua fronteira com a Índia. O termo, provavelmente de origem persa e que significa úmido, descreve essa planície de clima tropical e subtropical. Com altitude média de cerca de 300 metros, é formada por vales férteis alimentados por diversos rios, sendo a região mais rica em termos agrícolas. A região das colinas, Pahad, a faixa central do país, composta em sua maioria por cadeias montanhosas que variam entre 1.000 e 4.000 metros de altitude, além de grandes vales como o Vale de Katmandu, a área mais densamente povoada do Nepal. A região das montanhas, Himal Parbat, ao norte, que constitui a porção central da cordilheira do Himalaia e abriga a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest. Essa área, de clima extremo, relevo acidentado e população escassa, é considerado o teto do mundo. Essa terra de extremos reúne 8 dos 14 picos mais altos do mundo, além de alguns dos pastos e lagos mais elevados do planeta. É também aqui que nascem 3 dos sistemas fluviais mais importantes da Ásia e do mundo, o Indo, o Ganges Brahmaputra, mais a leste, através do Tibete, o Yangtze. O Nepal é realmente um paraíso para quem busca adrenalina, sendo um dos principais destinos do mundo para o turismo de aventura e esportes radicais. Isso se deve às paisagens do país, que favorecem uma grande variedade de atividades ao ar livre e que constituem uma parte essencial de sua indústria turística. Desde o trekking e a escalada de montanhas, especialmente na região do Annapurna, que oferece uma ampla gama de rotas para todos os níveis, até o bungee jump. Com um dos saltos mais altos do mundo, o Nepal tem opções para todos os aventureiros. O caiaque e o rafting também são muito praticados nos rios turbulentos do Nepal. O país possui abundantes recursos hídricos, com inúmeros rios e lagos que oferecem oportunidades infinitas de lazer. Alimentados pelo derretimento das neves do Himalaia, esses rios variam de cursos suaves até corredeiras selvagens e desafiadoras. Outras atividades incluem maratonas em alta altitude, ciclismo de montanha pelos incontáveis trilhos himalaios e, claro, o alpinismo.
E para quem busca uma aventura mais tranquila, é possível fazer um voo de parapente e contemplar o Nepal do alto ou realizar um safari no Parque Nacional de Chitam, navegando de canoa por sua exuberante selva. A origem do Nepal, como a nação que conhecemos hoje, está concentrada principalmente no Vale de Katmandu, que por milênios serviu como um importante centro de comércio entre a China e a Índia. Nesse vale, desenvolveu-se um sincretismo singular entre o hinduísmo e o budismo. O Vale de Katmandu era uma parada obrigatória para as caravanas que vinham da China em direção à Índia, evitando os surtos de malária das planícies indianas durante os verões, e também para as caravanas que iam da Índia para a China, que buscavam contornar os invernos rigorosos das montanhas nepalesas e tibetanas. No século XIII d.C., o Vale de Katmandu estava dividido em 3 pequenos reinos, Katmandu, Patan e Bhaktapur. Enquanto isso, o restante do atual Nepal estava fragmentado em inúmeros principados, que só seriam unificados em 25 de setembro de 1768, sob a liderança do rei Prithvi Narayan Shah, do Reino de Gorkha, formando um único estado com o hinduísmo como religião oficial. Essa condição se manteve até 2006, quando, após a Revolução Maoísta, uma nova constituição foi promulgada, abolindo a monarquia e transformando o Nepal em uma república secular. O Nepal também é único por ser o único país do mundo cuja bandeira não tem formato retangular. Seus 2 triângulos sobrepostos representam o Himalaia e as 2 principais religiões que moldaram o país, o hinduísmo e o budismo. Gorkha é uma região historicamente ligada à formação do Nepal moderno. Ela abriga fortalezas históricas como o Gorkha Durbar, um palácio construído no século XVI, situado no alto de uma colina a cerca de 1000 metros de altitude, de onde se tem vistas impressionantes do Himalaia, incluindo picos acima de 7.000 metros, como o Monte Manaslu, a 8ª montanha mais alta do mundo. Isso faz da viagem de Katmandu a Pokhara uma experiência memorável. Tradicionalmente, esta região ficou célebre por ser a terra dos Gurkhas, bravos soldados nepaleses recrutados pelo exército britânico desde 1815, após a Companhia Britânica das Índias Orientais assinar um tratado de paz, depois de sofrer pesadas baixas durante a tentativa de invasão ao Nepal. Gorkha também é conhecida por ser o local de nascimento do rei Prithvi Narayan Shah, que unificou os diversos reinos do Nepal em 1768 e fundou uma dinastia real que perdurou até que o Nepal se tornou uma república em 2008. Curiosamente, o Nepal é um dos poucos países do mundo que nunca foi colonizado e, por isso, ao contrário de muitas outras nações, não comemora um dia da independência. O Nepal é marcado por um complexo mosaico de tradições religiosas, já que a religião é amplamente praticada, e a fé e o culto fazem parte da vida pública. Assim como em muitos aspectos do Nepal, a geografia influencia a religião. O hinduísmo convive há séculos com o budismo tibetano dos povos do norte. Nas terras baixas do Terai, predomina uma forma de hinduísmo muito semelhante ao do norte da Índia. Já nas regiões do Himalaia, o budismo tibetano exerce maior influência. No entanto, ambas as religiões incorporaram elementos uma da outra, tornando a religiosidade no Nepal uma mistura única e complexa de tradições, crenças, práticas e rituais. A tolerância religiosa e o respeito mútuo permitem que hindus, budistas e muçulmanos convivam em paz. De acordo com os dados do censo mais recente, cerca de 81% da população pratica o hinduísmo. Até a abolição da monarquia, em 2008, o Nepal era o único reino hindu do mundo. Embora apenas cerca de 9% dos nepaleses se declarem budistas, a linha divisória entre hinduísmo e budismo nem sempre é clara, principalmente nas regiões centrais das colinas. Lumbini é um lugar sagrado, conhecido por ser o local de nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, fundador do budismo. Está localizada na planície de Terai, no sul do Nepal, perto da fronteira com a Índia. Lumbini é um dos principais centros de peregrinação budista e abriga diversos templos e mosteiros, incluindo o Templo Maya Devi, que marca o ponto onde se acredita que Buda nasceu. O local também possui um jardim sagrado, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.
Por ser um lugar histórico para o budismo, Lumbini conta com pagodes e templos construídos por diferentes países budistas. Entre eles estão a Pagoda da Paz Mundial do Japão, o Templo Dourado de Mianmar, a Pagoda do Vietnã, o Mosteiro Tailandês, entre outros. Os pagodes são construções tradicionais do budismo, inspiradas simbolicamente no Monte Meru, uma montanha sagrada da cosmologia hindu e budista, considerada a morada dos deuses e associada às origens dos grandes rios da Índia, como o Ganges. Estima-se que cerca de 100 grupos étnicos vivam no Nepal, cada um com sua própria cultura, tradição e língua. Um dos grupos mais conhecidos são os Sherpas, que migraram do leste do Tibete há cerca de 500 a 600 anos e se estabeleceram na região de Soluchumbu, lar do Monte Everest. Durante séculos, desenvolveram uma cultura montanhosa única, que inclui técnicas agrícolas e de pastoreio, além de habilidades especiais de escalada e sobrevivência em grandes altitudes. Essas capacidades os tornaram guias renomados para milhares de alpinistas em suas jornadas rumo aos picos mais altos do Himalaia. O trekking, por trilhas impressionantes ao pé do Himalaia, é uma das atividades favoritas dos visitantes. Entre os percursos mais famosos está a trilha do Vale de Manaslu, onde o contato com a cultura nepalesa e as paisagens espetaculares impressiona qualquer viajante. Os Sherpas praticam majoritariamente o budismo tibetano, e a região abriga gompas, monastérios, onde monges estudam e praticam os ensinamentos budistas. Talvez você se pergunte sobre os papéis coloridos que se veem no Himalaia e em outras regiões do Tibete e do Nepal. Eles são conhecidos como bandeiras de oração, inscritas com mantras e preces budistas, que segundo a tradição espalham bênçãos e boas intenções pelo mundo à medida que o vento as carrega. A cultura do Nepal é rica e diversa. Diferentes costumes e influências religiosas moldaram seu povo ao longo dos séculos. Alguns aspectos importantes das tradições nepalesas são, na cultura do Nepal, a cabeça é considerada a parte mais sagrada do corpo, por isso nunca se deve tocar na cabeça de outra pessoa. Da mesma forma, é considerado inapropriado comer com a mão esquerda. O cumprimento mais comum no Nepal é o Namaste, uma antiga palavra em sânscrito que significa literalmente "eu me inclino diante de você", como sinal de respeito. Ao dizê-la, as pessoas juntam as palmas das mãos e inclinam a cabeça em reverência. No Nepal, é comum ver pessoas girando rodas de oração enquanto caminham ou realizam suas atividades diárias. Essas rodas contêm mantras sagrados inscritos, e acredita-se que girá-las tem o mesmo efeito espiritual que recitar o mantra, liberando bênçãos. Por isso, também existem grandes rodas de oração nos templos, giradas com o mesmo propósito. O Nepal também é conhecido por seus festivais coloridos e vibrantes. Alguns dos mais importantes são o Dashain, o Tiara e o Maha Shivaratri, celebrações que envolvem música, procissões e muita comida. A culinária nepalesa é variada, saborosa e, em muitos casos, levemente picante. Em geral, seus pratos têm como base arroz, legumes, leguminosas e, às vezes, carne. Talvez o prato mais popular seja o dal bhat, que consiste em arroz cozido servido com sopa de lentilhas e curry de legumes, geralmente acompanhado de conservas. Outro favorito é o momo, um tipo de bolinho cozido no vapor, recheado com legumes, carne ou queijo, servido com um molho picante de tomate. Na região do Terai, no sul do Nepal, são comuns pratos de influência indiana, como o frango tikka, servido com arroz ou pão naan. Nas regiões montanhosas, o prato tradicional é o tupa, uma sopa de macarrão com legumes, e às vezes, carne, servida bem quente para combater o frio. O Nepal também é conhecido internacionalmente pela pimenta de Timut, uma especiaria única com aroma cítrico, nativa do país. Entre as sobremesas, uma das mais populares é o churpi, um queijo tradicional que pode ser macio ou endurecido em blocos mastigáveis. Outro doce bastante apreciado é o ladu, uma bolinha feita de farinha de grão de bico e açúcar. O chá preto do Nepal, muitas vezes misturado com especiarias locais, também é bastante consumido em todo o país. Katmandu é a capital política e cultural do Nepal.
Está localizada no Vale de Katmandu e é a maior cidade do país, com uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Estudos geológicos e a mitologia local indicam que a área de Katmandu foi, em tempos antigos, um lago. A cidade é conhecida por sua rica história, cultura e arquitetura, sendo um destino turístico popular graças aos inúmeros templos, palácios, mercados, santuários e stupas que elevam o espírito. Como qualquer grande cidade, Katmandu passou por uma rápida expansão na última década, mas, apesar do movimento intenso, seus habitantes preservam muitas de suas tradições antigas, com ruas repletas de festivais religiosos e cerimônias. Alguns dos monumentos mais famosos de Katmandu incluem a Stupa Swayambhunath, também conhecida como Templo dos Macacos, o Templo Pashupatinath, Patrimônio Mundial da Unesco, a Stupa Boldanath, uma das maiores do mundo, e as praças Durbar de Katmandu, que abrigam antigos palácios e templos. O Vale de Katmandu é uma região do Nepal que inclui os 3 distritos de Katmandu, Bhaktapur e Lalitpur. O vale está localizado no centro do Nepal, cercado por colinas e montanhas, e é conhecido por seu rico patrimônio cultural. Foi um centro de arte, cultura e civilização nepalesa durante séculos. O vale também serve como porta de entrada para o Himalaia e é um destino popular para caminhadas e montanhismo. Ele abriga 7 locais declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, incluindo a Praça Durbar de Bhaktapur, a Praça Durbar de Patan, o Templo de Shambunarayan e o Templo Pashupatinath, considerado um dos templos hindus mais sagrados do Nepal. O Templo Pashupatinath está situado às margens do rio Bagmati, rodeado por florestas e colinas. É um importante local de peregrinação para hindus de todo o mundo. O complexo do templo inclui vários santuários e edifícios, sendo o templo principal construído no tradicional estilo de pagoda nepalesa, com telhado dourado e intrincados entalhes em madeira e esculturas. Além do patrimônio religioso, o Vale de Katmandu é famoso por sua arquitetura tradicional, especialmente os edifícios em estilo Nevari, com casas ornamentadas de tijolo e madeira, e ruas estreitas de paralelepípedos ladeadas por santuários, pagodes e pavilhões. Bhaktapur, a terceira das cidades reais do vale, foi historicamente um importante centro comercial na rota para o Tibete. Diferentemente de Katmandu, a população de Bhaktapur é predominantemente hindu. O melhor ponto de partida para visitar a cidade é a Praça Durbar de Bhaktapur, onde se encontram o Palácio Real e diversos templos. Toda a área é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Também conhecida como Lalitpur, Patan é uma cidade localizada no Vale de Katmandu. Patan é famosa por seu rico patrimônio cultural e é um importante centro de artesanato tradicional, sendo uma das 3 principais cidades do vale, juntamente com Katmandu e Bhaktapur. Patan possui uma longa e rica história e foi, em seu auge, um próspero centro da civilização Nevar. A cidade é conhecida por sua tradicional arquitetura Nevar, incluindo numerosos templos, palácios e pátios. A Praça Durbar de Patan, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, abriga muitos edifícios e templos históricos, como o Templo de Krishna, o Templo Taleju e o Templo Dourado. Além de suas atrações culturais, Patan é também um centro educacional e é conhecida pelo artesanato, incluindo metalurgia, entalhe em madeira e cerâmica. A cidade conta com vários ateliês e oficinas tradicionais, onde os visitantes podem ver os artesãos trabalhando e adquirir lembranças feitas à mão. Vale a pena visitar também o Museu de Patan, que abriga uma coleção de artefatos e obras de arte que refletem a rica história da cidade. Janakpur é uma das cidades sagradas e centros culturais mais importantes do Nepal. Está localizada no sul do país, a cerca de 225 quilômetros a sudeste de Katmandu, perto da fronteira com a Índia. Janakpur possui templos de grande importância religiosa e cultural, como o Janaki Mandir, dedicado a Sita, consorte de Rama na mitologia hindu. A cidade também celebra importantes festivais culturais ao longo do ano. Vale lembrar que o calendário nepali é baseado em um antigo calendário lunar hindu e está aproximadamente 57 anos à frente do calendário gregoriano. Normalmente, os nepaleses celebram o Ano Novo em meados de abril, segundo o calendário gregoriano. Antes de continuarmos explorando,
Não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! A exuberante beleza natural da região contrasta com paisagens montanhosas de proporções épicas. Aqui encontramos o Vale de Pokhara, que há décadas conquista o coração dos viajantes e se tornou o segundo destino turístico mais popular do Nepal, conhecido como a Porta do Himalaia. O vale, com 124 km², está situado abaixo do maciço Annapurna, com o pico Machapuchari sendo um destino ideal para trilhas, parapente e outras atividades de aventura. Mais a leste, onde os verdes contrafortes começam sua subida constante em direção à pequena cidade de Ilon, centro do nascente comércio de chá do Nepal, as encostas são cobertas por cuidadosos plantios de chá. O cultivo de chá foi introduzido pela primeira vez no subcontinente indiano pelos britânicos, numa tentativa de quebrar o monopólio chinês, depois que perceberam que os arbustos prosperavam nas úmidas e monçônicas encostas externas do Himalaia. Logo, regiões como Darjeeling na Índia e Ilon no Nepal tornaram-se sinônimo de chá de alta qualidade. O Nepal é um país multiétnico, multilingue e multirreligioso, que se orgulha de sua unidade na diversidade. A nação é um verdadeiro caldeirão cultural, com mais de 100 grupos étnicos entre seus quase 30 milhões de habitantes. Alguns dos grupos étnicos mais numerosos são os Brahmanes e os Kshetris, que estão distribuídos por todo o país, os Magars, estabelecidos principalmente nas regiões montanhosas, e os Nevars, habitantes históricos do Vale de Katmandu. Seu patrimônio linguístico evoluiu a partir de 3 grandes famílias linguísticas, indo-ariana, tibeto-birmanesa e diversas línguas indígenas isoladas, fazendo com que mais de 120 línguas e dialetos locais coexistam dentro de suas fronteiras. A principal língua de comunicação é o nepalês, entendido em todo o país, embora apenas cerca de 44% da população o fale como língua materna. Essa diversidade também se manifesta na arquitetura, nos festivais culturais, nas tradições e nos costumes, todos celebrados com respeito mútuo e harmonia, visíveis nos trajes tradicionais coloridos usados pelo povo. O Nepal é um país em desenvolvimento, com uma economia ainda fortemente baseada na agricultura, embora nos últimos anos esteja passando por uma transição gradual para um modelo mais voltado aos serviços. A agricultura continua sendo um dos pilares da economia nepalesa, empregando cerca de 60% da população ativa e contribuindo com aproximadamente 25 a 28% do PIB. No entanto, o setor enfrenta grandes desafios, como a falta de tecnologia moderna e a insuficiência de infraestrutura. Devido à topografia acidentada do país, o transporte é bastante limitado, com poucas estradas e menos de 60 quilômetros de linhas férreas. Por outro lado, os setores industrial e de serviços têm crescido rapidamente nos últimos anos. A indústria inclui energia hidrelétrica, pequenas manufaturas e mineração, enquanto os serviços incluem principalmente o turismo, considerado uma das fontes de renda mais importantes para o Nepal. Entre as atrações estão o Monte Everest e outros picos do Himalaia, parques nacionais e sítios de patrimônio cultural, que tornam o turismo essencial para a economia do país. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada pelo Nepal, uma terra de paisagens deslumbrantes, cultura rica e tradições atemporais. Das alturas dos Himalaias às vibrantes ruas de Katmandu, o Nepal oferece uma aventura como nenhuma outra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossas próximas aventuras. Compartilhe sua opinião nos comentários e conte para nós qual parte do Nepal você mais gostaria de explorar. Embarque na sua própria jornada e continue descobrindo as maravilhas do mundo, começando pelo Nepal.